Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre um vídeo que foi postado hoje pelo Gustavo Machado do canal Orientação Marxista sobre Popper Marx, questionando se marxismo é ciência. Ele faz ali toda uma introdução, falando sobre um pouco sobre a história da filosofia da ciência, sobre o próprio Karl Popper, sobre a concepção de Popper do que é científico ou não, e sobre se o marxismo seria ciência ou não, e ficou um tanto quanto obscuro esse vídeo dele, porque eu não consegui entender se ele estava dizendo que o princípio, o critério de demarcação, que é o critério da falsificabilidade ou da falsibilidade de Popper, se aplicava ou não ao marxismo, ou se ele é um princípio sustentável para dizer o que é ou não ciência. E aí ficou parecendo que ele estava dizendo que o Popper disse que o marxismo não é ciência porque ele foi falseado. Ou não sei se foi isso, não sei se eu entendi direito, não sei se eu entendi errado, mas creio que ele tomou o critério de falsibilidade ou de forma equivocada, ou de forma imprecisa ou confusa no vídeo. Não sei se foi porque foi falseado ou se é porque, na verdade, quando o Popper fala é porque ele diz que é o seguinte: o marxismo não tem como ser falseado. Todas as vezes que tentou se falsear, a teoria englobava aquilo que teoricamente teria falseado-a. Ela englobava aquilo e abarcava ela dentro da teoria. E ele falou a mesma coisa sobre a psicanálise. Ambas aí funcionam muito mais dentro de uma perspectiva religiosa ou filosófica abrangente, que não é ciência, porque aí tem uma teoria, essa teoria não pode ser contraposta empiricamente nos testes da realidade, né? Então, a escola analítica do Círculo de Viena havia estabelecido o critério de verificabilidade, ou seja, para algo ser considerado científico, precisava ser passível de verificação empírica, ou seja, provado através da experiência. Comprovado através da experiência. Popper se opõe a essa teoria e propõe o seu oposto, que é a falseabilidade, ou seja, para algo ser considerado científico, ele precisa ser passível de falseamento. E a teoria que nunca é passiva de falseamento, ela não pode ser científica. Então ela tem que estar submetida, ou tem que poder ser submetida ao crivo daquilo que a contrapõe, aquilo que até que vai poder invalidá-la para poder ser considerada científica, Precisa ser passível de falseamento, sujeito a falhas, que experimentos possam mostrar seu caráter falho. Só assim uma teoria pode ser considerada científica. E por quê? É aí que vai distinguir a ciência muito mais da filosofia e da religião do que vai ser algo positivo no sentido de confirmar a própria cientificidade da coisa. O marxismo e a psicanálise não seriam ciência porque são impossíveis de se mostrarem falhos, porque não tem como mostrar empiricamente a sua aplicabilidade ou não. Eles sempre tentam reverter aquilo que às vezes depõe contra eles e englobando aquilo na própria teoria. Pois cada fenômeno empírico que as contestasse, a teoria seria reorientada para englobá-lo e explicá-lo dentro do plano geral pré-estabelecido. Então teria um plano pré-estabelecido, e se aquele plano se provasse falho, na verdade eles reveriam um plano para poder englobar aquilo. E por isso não seria ciência. É um tanto quanto complicada essa crítica do Popper, de fato. Inclusive o Gustavo Machado vai falar sobre isso. Dentro desse critério, a escola austríaca também não poderia ser considerada ciência, porque ela trabalha com princípios econômicos a priori. Os princípios da escola austríaca são dados a priori e eles determinam o curso das coisas. Então, seria uma teoria dogmática também. O que o Popper estava querendo fazer, na verdade, é separar o dogmatismo da ciência. A ciência não trabalha com dogmas, com verdades eternas, com verdades que não podem ser provadas falsas através da experiência. Só aquilo que é passivo de experimentação científica e de passivo também de ser mostrado falso poderia ser considerado científico, segundo Karl Popper, Mas colocar Marx como tendo previsto todos os problemas do capitalismo e destruído todas as possibilidades do capitalismo dar certo em todos os tempos também é uma postura dogmática, a priori, e impassível de refutação. Porque está tudo em Marx. As críticas que Marx fez ao capitalismo estão tudo acontecendo. Mas não tem nada que aconteceu no capitalismo que não foi previsto por Marx e que invalidaram as ideias de Marx? Será que não? Se não, eu acredito que aí nós temos um dogmatismo, uma teoria muito mais religiosa, teológica do Marx do que uma teoria científica. Então era isso que o Popper estava querendo dizer. E é isso que muitas vezes os marxistas defendem. Por isso a crítica de Popper. Claro que não era tão fundamentada, porque o próprio Gustavo Machado tem mostrado isso no canal dele,
a priori, impassível de refutação, uma vez que o fenômeno algum pode falsear a teoria prévia. Então a teoria está lá, Marx a elaborou, né, e até agora o capitalismo não conseguiu provar que ela é falsa. Pelo contrário, o capitalismo só confirmou que ela é verdadeira. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, sobre uma teoria que consegue explicar de forma satisfatória todos os fenômenos possíveis dentro de um determinado campo de estudo, como nesse campo é o campo da economia, né? O capitalismo é um sistema econômico. Então, como ele mesmo disse no vídeo, o critério é muito mais para dizer o que não é ciência do que o que é. Então, o que não é ciência? Tudo aquilo que é dogmático. É tudo aquilo que não se submete ao crivo da prova empírica e que não pode ser refutado empiricamente. A ciência, um dos princípios dela é admitir que ela é falha, que ela pode ser refutada através das experiências. Ela, até agora, uma teoria, por exemplo, é a que melhor explica um fenômeno. Mas vai chegar um momento que aquela teoria já não explica satisfatoriamente uma gama de outros fenômenos que foram descobertos. E aí, né, ela não consegue explicar e não se aplica aqueles novos fenômenos, então ela é superada por uma outra teoria que abarca de forma mais global as coisas, como aconteceu, por exemplo, na teoria newtoniana para a teoria da relatividade de Einstein. Né? A teoria de Newton, a física newtoniana clássica, ela explicava uma série de fenômenos de forma satisfatória, mas tinha vários problemas que ela não conseguia explicar. E aí entra a teoria da relatividade de Einstein, né? E também a teoria da física quântica, né? A física quântica no campo microscópico, né? No campo micro, né? Dos quantas, e a teoria da relatividade no campo macrocósmico, né? O microcosmo, a quântica, e o macrocosmo do Einstein, a teoria da relatividade. Então, é uma teoria que consegue explicar melhor alguns fenômenos que não eram compreensíveis dentro do paradigma. Aí já é o Kuhn, né? Não é Popper, mas só para pensar a refutabilidade. Então, a teoria não é que ela foi refutada no sentido de abandonada, mas ela já não conseguia explicar os fenômenos de forma satisfatória. Então, isso prova que ela é científica. Por quê? Porque ela era passível, de, através da experimentação, se provar tanto verdadeira como falsa para determinados elementos, para determinados fenômenos, para determinadas situações. Então, por isso que é problemático, né? Como ele mesmo disse, né? É muito mais para dizer, neste último caso, o Bung tem critérios muito mais precisos e positivos do que, se eu citou o Bung no vídeo, né? O Bung tem critérios muito mais consistentes do que o próprio Popper. Do Popper é ultrapassada no campo da filosofia da ciência porque ela não consegue dizer positivamente o que é ciência, só consegue dizer o que não é ciência. E o que não é ciência é tudo aquilo que é dogmático, toda teoria que não pode passar pelo crivo da empiricidade e que não pode se mostrar falha através das experiências, né? Porque nenhuma teoria consegue explicar todas as coisas, nenhuma teoria científica, né? Da forma como você tem demonstrado, né, no canal, Marx não tinha um caráter dogmático e reviu suas teses ao longo de toda a sua vida. É o que você tem mostrado, pelo menos que eu tenho visto acompanhado no seu canal. Inclusive os fundamentos, ele mudou, né? Muitas vezes até a tese de que a economia era infraestrutura, né? Você questiona um pouco isso, que isso não tem nada em Marx, que o econômico determinaria a superestrutura, né? Então ele reviu até isso, parece que até algumas coisas também, a teoria, o jogo de soma zero, que os liberais criticam muito, né? Porque segundo eles o Marx diria que para o burguês ficar rico, o operário tinha que ficar pobre, né? É uma relação, né, não de ganha-ganha, mas de ganha e perde. Aumenta um aqui, fica menos um aqui para o pobre, né? Mais um para o burguês, menos um para o pobre, porque aí começa do zero. Mais um para um, o outro fica com menos um, porque é tirado dele. Né? Mais 2, menos 2. Então, quanto mais rico alguém ficar, essa teoria, né, aparentemente, dentro da teoria de Marx, também não existia isso, porque Marx fazia a concessão, inclusive admitia que o capitalismo poderia melhorar as condições de vida dos trabalhadores ao longo que o tempo passasse, ou seja, é uma relação de uma espécie de ganha-ganha. Houve um enriquecimento ou um crescimento da economia, né, mas aí 2 para o burguês e 1 para o operário. 3 para o burguês, 5, né? E mais 1 para o operário. 5 para o burguês, mais 1 para o operário. É assim que mais ou menos que sobe. Pelo menos é assim que, não sei se isso está em Marx, mas pelo menos é a forma como eu tenho visto o capitalismo ao longo da história. E talvez Marx, ao prever que a classe operária melhoraria de vida à medida que o tempo fosse passando, eu entendi isso, né? Foi a minha maneira de enxergar
a crítica de Marx ao capitalismo. Não que ele diz que o proletariado ficaria cada vez mais pobre à medida que o capitalismo avançasse, mas de que, né, a desigualdade poderia aumentar cada vez mais e a produção nunca seria distribuída de forma equitativa por quem havia produzido a riqueza. É isso que eu entendo. Se eu estiver errado, depois, né, se você assistir meu vídeo, vier assistir, não sei se nem vai assistir, mas depois você me tira essa dúvida aí. Nesse sentido, sim, o marxismo pode ser científico, porque ele é passivo de refutação, ele é passível de ser falseado, ele é passivo de ser testado empiricamente, né? Porque ele admite a possibilidade de falhar, mesmo que ainda não tenha ocorrido, né? A teoria de Newton durou 300 anos até ser, não superada, mas pelo menos surgiu uma outra que eu conseguia explicar fenômenos que ela não conseguia prever ou que ela não conseguia explicar. No entanto, Popper é pertinente para separar ciência de filosofia e de religião, porque a ciência não tem base empírica, a filosofia não tem base empírica. Às vezes é só teoria ali de elucubração de ideias, como, por exemplo, a própria teoria econômica da escola austríaca, né? Ela é a priorística e usa o juízo sintético a priori de Kant, que muitas vezes não tem correspondente na realidade ou preocupação com os fenômenos da realidade. É algo que funciona a priori, independentemente da realidade. Então, já é algo que está dado a priori. Isso não tem nada mais anticientífico. Isso funciona só no campo da matemática, por exemplo. Até a matemática você diz que não consegue provar aquilo que ela, né, afirma muitas vezes. Para separar ciência e religião, né? A religião trabalha com dogmas, porque as duas últimas não são passíveis de falseamento, porque não dão margem para se mostrarem falhas, por lhe faltar o caráter empírico, onde o evento futuro possa os desmistificar. Positivamente, não há grande valor na teoria popperiana de Popper, pois não há mais do que dizer, pois ela não faz mais do que dizer o que não pode ser ciência, mas não dá conta do que pode ser ciência de forma positiva. Quais os critérios atestam a cientificidade de uma determinada ciência? Na lógica de Popper, só admitir a possibilidade de falsibilidade, ou seja, a ausência de dogmas, já faria de algo científico, até ser falseado e descartado. O bagulho é um tanto quanto complexo, essa discussão da filosofia da ciência, né? Inclusive, já até, como eu já disse, foi superado, já tem outros critérios de demarcação muito mais positivos e consistentes do que o do próprio Popper. Mas pertinente porque demonstra o caráter transitório da ciência, de que as teses e teorias científicas não são verdades eternas, nem pode ter aspiração a ser isso, né? Mas são transitórias, sempre passíveis de serem superadas e refutadas por novos dados da realidade. Então é isso aí, né? Se você assistir esse vídeo meu e quem assistir também quiser ir comentar nos vídeos dele e pedir para que ele dê uma resposta para mim, porque ficou um tanto quanto confuso isso. Não sei se ele queria dizer que o Popper falou que o marxismo não era ciência porque já havia sido refutado, por exemplo, como a revolução como a revolução que aconteceu na Rússia, né, na União Soviética, ou se ele também, não sei, né, se ele diz que porque não ficou claro esse ponto. Para o Popper não é o fato de ter sido falseada. O fato do marxismo não ser ciência é porque ele não é passivo de verificar, não de verificação, mas de experimentação que possa refutá-lo. Ele não admite que novos dados possam destruí-lo. Pelo contrário, ele engloba sempre, quando os dados novos surgem, dentro da teoria para dizer que já estava explicado ali. De alguma forma até tortura a realidade, tortura a própria teoria para poder casar e dizer que conseguia explicar, né, todos os fenômenos. Então, não sei se eu consegui ser claro, mas se você conseguir entender esse vídeo, que eu também ficou um tanto quanto confuso, né, tenta explicar melhor isso aí pra gente. Hasta la vista, babies. Até a próxima.